Hoje nós vamos falar sobre como as IAs pensam e não é muito o que a gente pensava, que eles prediziam a próxima palavra e assim por diante. E eu queria falar um pouco sobre modelos de IAs. Existem dois principais tipos de modelos de IAs que a gente fala, que são as IAs que a gente entende exatamente o que está acontecendo e as IAs que são modelos caixa preta. O que significa cada uma delas? Os IAs que são o que a gente entende são IAs onde nós mesmos programadores, extraímos as características importantes que a gente acha relevante para um modelo e ele usa essas características para reconhecer padrões. No meu doutorado, eu extraí características de redes complexas a partir das suas conexões e criei uma imagem a partir delas. Eu sabia exatamente como eu estava modelando o problema. Então, quando você cria e extrai características específicas de um tipo de problema, por exemplo, um problema de recomendação. Você vai extrair características de filmes, tipo de filme, quais todas as informações que você dá como input, e você sabe exatamente como ele calcula a semelhança. Então, ele vai fazer uma subtração para pegar a distância, e depois ele vai fazer um cosseno. Enfim, a gente sabe exatamente como ele calcula a distância entre as características para tentar reconhecer padrões que são similares. Esses são os tradicionais modelos de IA que a gente aprende na faculdade, que a gente sabe exatamente do zero o que ele está fazendo e como que ele está computando. Quando surgiram as redes neurais, e principalmente as redes neurais maiores, a gente ficou um pouco perdido nesse fluxo de o que entra e o que sai e o que estava acontecendo ali no meio. Então a gente sempre colocou isso como modelos caixa preta. E as redes neurais de LLM, que são os ChatGPTs da vida, o Claude, etc., eles são modelos considerados caixa preta. Mas a Anthropic, eles lançaram aqui um artigo que chama Tracing the Thoughts of a Large Language Model, que é justamente para tentar investigar e abrir essa caixa preta dos modelos da Anthropic, que são, por exemplo, o Claude, que foi o que eu falei no vídeo passado, que ele hoje para mim é o melhor modelo para fazer código, tá? E eles tentaram criar essa investigação para tentar entender exatamente como é que o modelo está pensando e, como eu falei, abrir essa caixa preta. Então tem até um vídeo aqui, a gente vai assistir junto. Não sei se vai estar com áudio, mas vamos lá. Words go in and words come out, but we don't know why it's Olha aqui, ó, a said what it's caixa said. preta. That's because AIs aren't programmed, but trained. And O que ele tá falando é que as IAs elas não são programadas, então a gente não sabe exatamente quais são as features, quais são o que ele tá olhando ali dentro para conseguir resolver o problema, né? A gente sabe que tem os pesos dos neurônios e a gente consegue de alguma certa forma avaliar quando eles são ativados e é meio que isso que eles estão fazendo. Mas a gente não sabe exatamente o que cada neurônio significa, sabe? during training, they learn their own strategies to solve problems. Porque eles são treinados, então eles aprendem sozinhos, né? Você dá o input e eles cospem o output a partir dos dados que ele entrou, que você deu de entrada, dos dados que você espera de saída inicialmente. If we want AIs to be as useful, reliable, and secure as possible, we want to open up the black box and understand why they do things. Esse conceito de black box é um conceito muito conhecido dentro da computação. Porque a gente não sabe exatamente, pra gente é obscuro o que está acontecendo dentro do modelo em si. Morning Talks. But even opening the black box isn't very helpful because we don't know how to interpret what we see. Think of it like a neuroscientist O que ele tá falando aqui mesmo abrindo essa caixa preta, a gente ainda não sabe exatamente o que está acontecendo. Porque, como eu falei, como a rede neural ela é baseada em ativação de neurônios, que é como o que acontece na nossa mente, então o que acontece é que a gente vai ver um neurônio sendo ativado, mas a gente ainda
tem certeza o que acontece ali, por que aquele neurônio é ativado, o que tem de informação naquele neurônio. We want to know how the model connects all the concepts in its mind and uses Como them o... to Ah, answer deixa eu our colocar a questions. legenda. Let's take a simple example where we ask Claude to write the second line of a poem. The poem. Aí aqui eles estão com um exemplo que é a task, né, a tarefa de escrever um poema. Então ele tá com um poema assim, ó. Ele viu uma cenoura e teve que pegá-la. O que ele vai escrever depois? A carrot and had to grab it. In our study, we found that Claude is planning a rhyme even before writing the beginning of the line. Então, o que foi a chave assim desse estudo? Eles conseguiram fazer, entender os modelos de LLM do Claude, por exemplo, e claro, eu sempre acho que esses resultados magníficos também são um grande marketing. Inclusive, eu não sei se vocês viram ontem, mas a OpenAI conseguiu arrecadar numa tour aí de investimento 40 bilhões e hoje ela tá valendo 300 bilhões de dólares, o que só fica atrás da SpaceX, que é a empresa de foguete do Elon Musk. Então, assim, provavelmente isso também tem a ver com o grande boom deles terem lançado a semana passada o Claude 4, que tava todo mundo viralizando com os modelos do Glib, né? Glib, eu nem sei falar. Mas aqueles desenhos que vocês viram viralizar e etc. E realmente testei, tô testando o 4.0, muito bom. É uma nova versão do 4.0, porque ele foi lançado, se eu não me engano, em novembro de 2024. E ao invés deles colocarem um novo modelo, tipo um 5.0, eles melhoraram 4.0 e ficou incrível mesmo. Então, voltando aqui pro vídeo, o que ele fala é que eles perceberam que o Claude e provavelmente outros modelos da Anthropic e OpenAI, eles não predizem a próxima palavra. Eles realmente planejam o que eles vão colocar a priori. Claude sees a carrot and grab it, and thinks of rabbit as a word that would make sense with carrot and rhyme with grab it. Then it writes the rest of the line. His hunger was like a starving rat. Ele sabe que ele tem que fazer uma poesia, então ele tem que escrever linhas curtas e ele tem que rimar. Então ele entende o conceito do que é uma poesia antes de gerar a resposta. Ele gera uma palavra, por exemplo, eu sei que eu tenho que rimar, então o que rima com grab it? Rabbit. Então ele constrói depois o resto da frase, que é a restrição de ser curta. Então ele tem duas restrições aqui, rimar e uma frase curta. Ou seja, ele planejou, ele tem restrição, ele entende conceitos. Rabbit. We look at the place that the model was thinking about the word rabbit, and we see other ideas it had for places to take the poem. We also see the word habit is present também. there. Our new methods allow us to go in and intervene on this circuit. In this case, we dampen down rabbit as the model is planning the second line of the poem, and then ask Claude to complete the line again. His hunger was a powerful habit. Eu tô vendo esse vídeo exatamente junto com vocês, tá? Tinha aqui quase um reacting. Evidence that the model is planning ahead of time. This poetry planning result, along with the many other examples in our paper, only makes sense eles in a têm world where the paper, tá? models are really thinking in their own way about what they say. Our longer-term plan is to use this deeper understanding of. Sabe o que é engraçado? Entender e compreender que nem mesmo as próprias empresas que desenvolvem modelos de LLM entendem exatamente como elas são, como elas pensam, como elas produzem os resultados. A gente simplesmente aceita o resultado, né? E agora que eles estão voltando atrás para investigar e descobrindo coisas diferentes do que a gente acreditava, que era mesmo aquela situação da predição da próxima palavra. Basicamente, isso aqui quer dizer que as IAs, elas não funcionam como a gente imaginava. AI to help make the models safer and more reliable. If we can learn to read the model's mind, we can be much more confident it is doing what we intended.
que é muito importante que a gente compreenda como as redes neurais funcionam, e por isso que eu acho interessante trazer essa notícia hoje para vocês, pra gente conseguir compreender que como a gente pode confiar na resposta desses modelos, né? E aí, outra vez, um grande marketing dos modelos de LLM, mas que confiando nessa resposta deles, nessa investigação, realmente é um resultado muito interessante para a gente entender que, de fato, os modelos de LLM, eles entendem e eles conseguem verificar conceitos. Enfim, eu acho que já deu para ter uma ideia de como esse modelo assim funciona. É uma novidade para todos, né? Conseguir visualizar esses caminhos e o que tem dentro desse caminho, como é que ele funciona conceitualmente, o que é muito importante para nós, desenvolvedores e utilizadores desses modelos de IA, compreendermos para a gente realmente ter mais segurança, ter mais condições de explicar fazer melhor os prompts com as palavras que a gente acredita que o modelo vai conseguir interpretar de maneira correta. Fazer um prompt quebrado, porque como a gente viu agora, nesse Tracing Thoughts aqui da Anthropic, é muito importante que a gente consiga compreender que existe uma rede neural e os caminhos, quanto mais informação você começa a dar, mais ele vai conseguir caminhar melhor pela rede em relação aos conceitos. E quanto mais assim aberto você der, ele vai seguir caminhos que podem ser inesperados e talvez alucinar. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Para nós, desenvolvedores, e para nós, cientistas da computação, isso é uma coisa que a gente curte muito. Um beijo, até a próxima quarta-feira, mais ou menos na mesma hora. E bom dia para vocês, boa semana, bom resto de semana, aproveitem. E eu vou aproveitar muito o sol que agora está fazendo aqui na Europa.